Eu terminei a leitura do Canção de Ninar, da Leila Slimani. Eu não sei se essa é a pronúncia do nome da autora. Imagino que Leila esteja correto. Já o Slimani não faço ideia. Eu vou ler o que tá aqui atrás, na contracapa do livro, porque a partir disso eu posso falar um pouco sobre a história sem dar nenhum spoiler. Ou pelo menos é isso que eu gostaria. Quem cuida dos seus filhos quando você não está olhando? Apesar da relutância do marido, Miriam, mãe de 2 crianças pequenas, decide voltar a trabalhar em um escritório de advocacia. O casal inicia uma seleção rigorosa em busca da babá perfeita e fica encantado ao encontrar Louise. Discreta, educada e dedicada, ela se dá bem com as crianças, mantém a casa sempre limpa e não reclama quando precisa ficar até tarde. Aos poucos, no entanto, a relação de dependência mútua entre a família e Louise dá origem a pequenas frustrações até o dia em que ocorre uma tragédia. Com uma tensão crescente construída desde as primeiras linhas, Canção de Ninar trata de questões que revelam a essência dos nossos tempos, abordando as relações de poder, os preconceitos de classe e outras culturas, o papel da mulher na sociedade e as cobranças envolvendo a maternidade. Eu comecei a ler este livro, né, tem umas 2 semanas mais ou menos, e aí eu cheguei em live e falei que era muito interessante ver como essa relação foi se desgastando. Você começa o livro com essa grande tragédia que está na sinopse. Primeiro capítulo, a primeira página do livro, um texto, é sobre essa tragédia. Você vai, a partir dali, vendo todo esse processo de procura pela babá, a vida desse casal, dessa família, na verdade, como eles estavam num casamento meio estagnado, porque ela estava no início da carreira dela, a Miriam, no caso, estava no início da carreira dela de advogada, e aí ela teve uma filha. E aí, depois, um tempo depois, ela já teve um filho. Então, meio que as funções dela, nos escritórios que ela trabalhava, elas chegaram ao ponto de que ela trabalhava em escritório? Eu sei que ela tava no início de carreira. A profissão dela muda de advogada pra mãe, basicamente, né? Porque ela fica em casa cuidando das crianças e a cada dia ela se sente mais frustrada por ser apenas isso. Então, assim, ela conversa com o marido e eles procuram por uma babá. Só que, assim, todas as babás que eles encontram, elas não preenchem os requisitos que esse casal procura. Eles ficam procurando por bastante tempo até que recebem a indicação da Louise. E aí, quando a Louise chega ali, meu Deus, ela é perfeita. Ela limpa a casa, ela se dá bem com as crianças. Ela faz o que a Laís falou ali no chat, que seria um acúmulo de função. Ela está sendo contratada apenas como babá e no final ela realiza várias funções naquela casa. Tudo por um preço muito baixo. A Vitória falou ali, ó, querem tudo sem pagar nada. Porque assim, ó, apesar desse casal ser de classe média, eles são aquela classe média que ganha dinheiro para viver confortável, mas qualquer despesa maior que venha depois vai fazer muita diferença no orçamento. Inicialmente, tá perfeito. Ela chega ali, ela faz o trabalho dela, ela fica até tarde quando eles precisam, ela não reclama, ela simplesmente é a babá perfeita. Só que com o tempo, vai criando uma espécie de dependência entre esse casal e essa babá. E entre essa babá e esse casal. A dependência ali, ela é mútua. Chega num ponto de que, tipo, a família não consegue mais viver sem aquela babá e a babá não consegue mais viver sem aquela família. Quando chega nesse ponto, que a história vai derrapando, assim. Não sei a palavra exata pra isso, sabe? As coisas ali, elas começam a mudar. Existem pequenas discussões que não são exatamente discussões, não são brigas, mas o casal faz coisas que incomodam a Louise e a Louise faz coisas que incomodam o casal. No decorrer do livro, você vai vendo essa relação, ela se alterando. E aí, ver essa relação se alterando é muito interessante. Você vai tendo os pontos de vista, principalmente, né, do casal e da Louise, mas também você vai tendo ponto de vista de pessoas que estão relacionadas a esse casal e que testemunharam a grande tragédia que tá na sinopse. Você tem a visão de dentro daquele núcleo, mas você tem algumas visões de fora, que são relacionados a alguns daqueles personagens, mas não necessariamente eles estão naquelas cenas. Grande parte do livro é contando sobre essa dependência que todo mundo tem entre si, ali. Após a metade do livro, as coisas elas vão começando a ficar mais estranhas. A Louise vai começando... Não sei, é esquisito. É esquisito. Tem uns negócios no jeito como ela fala, age, no jeito como ela pensa, que você pensa, cara, ela não podia mais estar trabalhando ali. E o casal percebe que não gostariam mais de ter a Louise como empregada deles.
Ah, e tem uma coisa também, né? Ela cuida dessas duas crianças, só que assim, a menina, que é a mais velha, que se chama Mila, ela não consegue ter tanto controle sobre essa criança, porque ela tá naquela fase de um pouco de rebeldia. Criança, né, gente? Criança não é adulto, não dá pra esquecer disso. E aí tem o menor, que se chama Adam, que no início do livro, ele é um bebezinho de colo ainda, e conforme o livro vai se passando, ele vai crescendo. Obviamente, né, chega naquele ponto em que as crianças, elas veem muito mais a babá, porque ela está ali praticamente o dia inteiro com elas, do que a própria mãe. Então, chega aqueles momentos em que a mãe chega em casa pra cuidar das crianças e a babá vai embora, tem aquela coisa de não quererem que ela vá. Isso desencadeia várias crises de identidade na família. A mãe, ela se sente menos mãe, simplesmente porque ela não consegue estar cuidando das crianças o tempo inteiro. A gente sabe, né, que tem expectativas bem pesadas em cima de mulheres que decidem ter filhos, né? A gente sabe como isso acontece na nossa sociedade e tal. Esses questionamentos, eles ficam ali cutucando ela. Ela gostaria de passar mais tempo com as crianças, mas ela simplesmente não consegue voltar para aquela vida que ela tinha anteriormente. Aqui, ó. Isso aqui eu posso falar porque não é um spoiler, tá? O casal, ele fica com umas ideias assim de que, eles podem tirar férias, que a Louise vai acompanhar eles. E aí, assim, ó, a desculpa que eles dão é a seguinte: o marido, que é o Paul, tá conversando com a esposa, que é a Miriam, falando sobre levar a Louise na viagem, porque eles vão poder curtir sem as crianças, tá atrapalhando. As pessoas não pensam nisso, né? Você ter uma criança é você ter um filho, gente. Você vai ter que cuidar dele pro resto da vida. Então, assim, ó. Eles estão conversando, aí a Miriam fala o seguinte: acha que vamos poder levar a Louise com a gente nesse verão? Ela pergunta. Já imaginou? Pela primeira vez teríamos férias de verdade. E a Louise vai ficar tão feliz. Afinal, o que ela teria de melhor pra fazer? Tem esse sentimento de que, tipo assim, ela é nossa empregada, não tem coisa melhor pra fazer da vida, então com certeza ela vai estar com a gente sempre, sabe? Tipo, como se a pessoa não tivesse uma vida pessoal, como se a personalidade dela fosse ser uma babá. Assim, ó, você não vai passar esse livro achando que esse casal é maravilhoso, porque eles tratam ela bem. Isso não existe, tá? Eles têm uma questão de perceber que a Louise é essa pessoa vulnerável, que gosta de estar na companhia das crianças, e eles vão se utilizar disso, tá? Isso fica bem claro. Esse foi o trecho que eu li na semana passada, que mostra bastante essa relação de dependência que a Louise tem com os patrões. Eles estão viajando, né? Eles foram pra Grécia. Eles moram na França, tá? Eles foram viajar pra Grécia, foram jantar, não sei o quê. Aí chega um momento da noite que as crianças estão dormindo, o casal e a babá vão jantar juntos, e quando eles voltam pros quartos, já um pouco meio bêbados, assim, o casal começa a dançar e tal. E aí a Louise, ela observa, ela fica observando os dois. Ela pensa o seguinte, ó. Ela queria retê-los, agarrar-se a eles, arranhar o chão de pedra. Ela queria colocá-los em uma redoma, como os dois dançarinos imobilizados e sorridentes, colados ao pedestal de uma caixa de música. Pensa que poderia contemplá-los por horas sem jamais se cansar. Ela se contentaria em observá-los viver, em agir na sombra para que tudo ficasse perfeito, para que a máquina nunca parasse de funcionar. E aí, olha só que pesado. Nesse momento, ela tem a convicção íntima, a convicção ardente e dolorosa de que sua felicidade pertence a eles, que ela é deles e eles são dela. Você percebe como isso é esquisito? Nas últimas páginas, mostra um pouquinho mais sobre essa questão. Os dias de abatimento sucedem aos de euforia. O mundo parece se estreitar, se retrair, pesar sobre seu corpo com um peso esmagador. Paul e Miriam fecham para ela portas que ela desejaria arrombar. Ela só tem uma vontade: conviver com eles, encontrar seu lugar, se alojar, fazer um ninho, uma toca, um canto quente. Às vezes sente que está pronta para reivindicar seu quinhão de terra. Então o ânimo diminui, o sofrimento a toma e ela tem vergonha até de ter acreditado em qualquer coisa. A gente vê como essa personagem, ela é muito frágil, assim. No decorrer do livro, você vai sabendo sobre o passado dela e sabendo sobre as pessoas da família dela e a família que ela construiu com o marido, com filhos, etc. Você vai perceber que terapia era uma coisa que seria muito interessante na vida dessa personagem. Chega, como eu falei, né, da metade pro fim do livro, ele tá sendo narrado de forma cronológica, exceto o primeiro capítulo, tá sendo narrado de forma cronológica, né? Todo esse relacionamento da família com ela, dela com a família, eles convivendo, até começar a chegar ao ponto de que essa dependência mútua, ela começa a desgastar. E aí vai se encaminhando pro final do livro e ele volta
pro início. Então, assim, ó, é isso que eu posso dizer pra vocês. É um livro muito bom, ele é muito bem escrito. Ele é muito bem escrito. A Leila Slimani, ela escreve de um jeito, assim, que é fácil pra você ler. Não sei explicar. Eu tava lendo esse livro, assim, e às vezes eu não queria parar de ler, porque eu queria saber o que vai acontecer em seguida. O que vai acontecer daqui pra frente? Quero muito saber. Quero muito ver o que a Louise vai pensar, o que ela vai fazer, o que tá acontecendo nessa casa. Você vai ficar puto com alguns personagens, porque alguns aqui, eles são meio intragáveis, assim. Mas é muito interessante ver como a história vai progredindo. O legal desse livro é que as coisas, elas vão acontecendo aos poucos, assim. Você não vai simplesmente virar uma página e vai acontecer uma coisa do nada. Não, esse desgaste, ele vai acontecendo dia após dia. E é isso que eu posso dizer pra vocês. Eu dei nota 4 de 5 pra esse livro. Muito bom. Eu só não dei nota 5 pra ele, não sei por quê. Por que eu não dei 4,5? Também não sei. Mas eu sei que eu tive algum motivo. Mas enfim, gente, leiam, assim, é muito bom. Eu fiquei muito curioso pra ler o próximo livro dela, mas eu acho que eu não vou ler esse ano ainda. Vou deixar pra ler no ano que vem. E este livro está no Kindle Unlimited, tá? Quem tiver assinatura do Kindle Unlimited, aproveita. E muito bom, muito bom. E é um livro curtinho, 191 páginas. A leitura voa. É isso que eu tinha para comentar sobre este livro.